Silêncio. Ouça. Há um sussurro vindo do alto. É suave como brisa ao entardecer, mas carrega o peso da eternidade. É para você. Sim, você mesma que lê agora, com o coração cheio de perguntas e a alma pulsando em silêncio. O céu está observando cada batida do seu peito, cada pensamento que não ousa dizer em voz alta. E a energia que você transmite, mesmo quando acha que ninguém percebe, está ecoando em lugares que você nem imagina. Há alguém cujos pensamentos têm sido invadidos pela sua presença, e isso não é por acaso. O que você sente, e o que ele sente, não são apenas coincidências do coração. A sua presença carrega uma luz diferente. Mesmo quando tenta se esconder entre os dias comuns, há algo em você que rompe o véu do ordinário. A sua energia tem cor, som e cheiro, e está desenhando traços no espírito de alguém. Esse alguém, talvez distante no corpo, está inquieto na alma. Ele sente. Ele sonha. Ele lembra. E você, mulher de olhos cansados e fé silenciada, é o motivo de sua lembrança. Não tente entender tudo agora, porque há coisas que só o céu explica. Mas saiba, algo profundo está sendo movido nos bastidores invisíveis. Você achou que ninguém notava quando sorri tentando esconder a dor. Mas o céu vê. E o coração dele também pressente. O seu nome tem aparecido como um sopro suave em suas noites de silêncio. Quando você se recolhe ao travesseiro e ora sem saber o que dizer, o céu envia sinais. Há um entrelaçamento de destinos, mas não da forma como o mundo entende. É no espírito. É na essência. É além das palavras ditas. É a energia que você transmite, tocando acordes no invisível. Você tem um chamado escondido dentro de si, e ele pressente isso. Ele sente que há algo mais em você do que aparência e palavras bonitas. Há uma unção, um perfume de eternidade, que mexe com tudo dentro dele. Mesmo quando ele tenta ignorar, algo o atrai de volta. Você não está fazendo isso sozinha, é o céu que te reveste, mesmo quando você nem sente. A tua vida tem um propósito de impactar. Você toca, mesmo sem encostar. Você move, mesmo sem sair do lugar. Este homem, ele está sendo confrontado com a luz que você carrega. A maneira como você age, como se entrega, como ama, tudo isso desmonta defesas. Ele tenta manter o controle, mas o céu já decidiu mexer nas estruturas. Você é parte de algo maior, algo profético, algo que vem sendo preparado há muito tempo. Não ache estranho se ele se afastar, confuso. Às vezes, o que é verdadeiro assusta. E aquilo que vem de Deus primeiro quebra, depois reconstrói. O coração dele está sendo mexido, sim, por você. Você tem sido resposta de oração, ainda que ele não saiba como orar. Tem sido luz em dias em que ele nem sabia que precisava de direção. Mas o céu sabe, e te colocou no caminho certo. Você é como uma chama acesa no meio da escuridão dele. E ele começa a perceber isso. Não como um encantamento humano, mas como um despertar celestial. Você está ensinando amor sem palavras. Está provocando cura sem tocar. Não é sobre aparência. Não é sobre esforço. É sobre a essência que Deus te deu. É sobre o que sai de você quando nem tenta. É sobre como você continua, mesmo quando tudo diz para parar. E isso é o que está mexendo com ele. Há algo nele que se conecta com a eternidade que habita em você. Ele sente falta de algo que ainda não viveu, e esse algo tem o teu cheiro. Você o desperta para realidades que ele havia enterrado. Mas não se engane, isso tudo também é um chamado para você. Para amadurecer. Para alinhar o coração com o céu. Para não depender da resposta dele, mas continuar sendo luz mesmo sem retorno imediato. Porque antes de ser sobre ele, é sobre o que o céu quer fazer em você. Você não foi levantada para esperar, mas para caminhar. E se ele for parte do caminho, será no tempo certo. O céu está tratando nele. Mas o céu também está tratando em você. Você precisa confiar. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio. Há movimentações que não fazem barulho, mas mudam tudo. Há orações suas que estão voltando como resposta em atitudes dele. Há um plano se desenrolando, e você é parte vital disso. Não recue agora. Continue sendo quem você é. A energia que você carrega é semente profética. Essa espera tem propósito. Essa luta interna tem direção. Você não está sendo esquecida.
está sendo preparada. E o que é seu, ninguém poderá resistir quando o tempo for liberado. Mas enquanto o tempo não chega, seja fiel à voz que sussurra do céu. Porque esse sussurro é a base do que será gritado amanhã. O céu ainda está falando, e está falando de você. Ele está confuso, mas é porque algo dentro dele está despertando. O amor verdadeiro não começa com certezas, mas com temor santo. E você é uma resposta que exige coragem para ser vivida. Por isso ele se agita, pensa, recua, volta. Mas tudo isso está debaixo do comando do céu. Você precisa apenas permanecer. Não para ser vista, mas para continuar brilhando. Porque quando o céu escolhe uma mulher, tudo ao redor sente. Você não foi chamada para competir, mas para reinar em graça. Você não precisa provar nada. A tua vida já está falando mais do que 1000 palavras. E esse homem, esse coração, essa alma, já está sendo tocada. Mesmo que ele não diga. Mesmo que ele lute contra. Você está no radar do céu, e ele também. Ambos estão sendo preparados, mas tudo começa em você. Então, filha, aquiete-se. Deixe que o céu complete o que começou. Você não está sozinha nesse processo. Tem anjos em movimento ao seu favor. Tem sinais vindo para te fortalecer. Não peça pressa, peça firmeza. Não peça atalhos, peça direção. Porque o que o céu quer fazer é maior do que apenas sentimentos. Você não é só alguém que está sendo sentida. Você é escolhida. Você é enviada. E a energia que você transmite está mexendo com mais do que o coração dele. Está abrindo caminhos para propósitos eternos. O amor não é o destino, é parte do plano. E você? Você está exatamente onde o céu queria que estivesse. Você percebeu como os encontros que parecem simples carregam algo mais? Como se o tempo parasse por um instante quando ele pensa em você. Nada é aleatório, e o céu trabalha com exatidão milimétrica. Aquela troca de olhares, aquele silêncio entre palavras, tudo está sendo escrito. Há um alinhamento acontecendo no invisível, algo que vai além do que os olhos alcançam. Você já sentiu isso, uma presença, um toque suave na alma, como se fosse observado de outro plano. É o céu ajustando conexões. É você sendo envolvida em uma atmosfera divina de destino. O coração dele está inquieto por algo que ainda não entende. Mas você sente antes mesmo que ele perceba o que está nascendo dentro dele. Não é imaginação. Não é carência. É intuição guiada pelo Espírito. Há códigos sendo liberados, e você os capta sem esforço. Porque o seu espírito está acordado, sensível, alerta. Ele ainda caminha em sombras de dúvida, mas você já está iluminando a trilha. E, mesmo que ele não confesse, sua presença o alcança nas madrugadas. Há horas em que ele tenta esquecer, se distrair, ocupar a mente. Mas há algo que o puxa de volta, algo que não tem explicação. Esse algo tem sua voz, sua essência, seu cheiro no espírito. Não é apego, é reconhecimento. Sua alma fala uma linguagem que a dele entende, mesmo em silêncio. E isso o intriga. O desafia. O desmonta. Você está ativando partes dele que estavam adormecidas. E ele ainda não sabe como lidar com essa revelação. Cada passo que ele dá na direção contrária o traz mais perto do que está fugindo. Porque onde há propósito, não existe fuga que dure para sempre. Você foi plantada no caminho dele com precisão divina. Não para ser peso, mas para ser despertador. Você não percebe, mas é resposta para dilemas que ele não compartilha com ninguém. Ele está em guerra com os próprios sentimentos. E você, sem armas nem palavras, está vencendo as defesas dele. Não com esforço, mas com verdade. Sua leveza carrega um peso eterno. Sua calma desestabiliza as tempestades internas dele. Você é como água doce em meio ao mar revolto que ele tenta navegar sozinho. O céu te deu uma missão, não para conquistar, mas para curar. E essa cura começa com presença. Sua energia não invade, ela revela. E tudo que é revelado exige decisão. Ele sente que está sendo levado a um ponto de escolha. Não pense que ele está parado. Por dentro, há terremotos. As paredes que ele ergueu estão rachando por causa de você. Mas não se assuste com o silêncio. O céu trabalha melhor quando ninguém vê.
Enquanto você ora, ele sente. Enquanto você caminha, ele observa. Enquanto você entrega ao alto, ele começa a desejar aquilo que só você tem. O mais surpreendente é que ele não entende como isso aconteceu. Em que momento o nome dele se entrelaçou ao seu nos bastidores do céu. Mas a conexão já foi registrada. Não importa quantas distrações se levantem, algo mais forte está chamando. É como se o próprio tempo estivesse conspirando. Como se cada detalhe se moldasse para criar o cenário ideal. Você está mais presente do que imagina. Não nos olhos, mas no espírito dele. Ele questiona os sentimentos porque nunca sentiu algo assim antes. Não sabe se é certo, se é seguro, se é real. Mas não consegue negar o que sente quando pensa em você. É como se algo maior o puxasse para perto, mesmo sem palavras trocadas. Ele sonha, sim. Mas não são sonhos comuns. São vislumbres. São lampejos de uma realidade que o atrai. E em cada vislumbre, lá está você. Você que mexe com ele sem saber a profundidade do que está sendo gerado. Por mais que o tempo passe, a imagem que ele tem de você não se apaga. Ela se intensifica. Porque não foi gerada por circunstâncias, mas por algo espiritual. Ele está começando a compreender que há mais. Mais do que beleza. Mais do que afinidade. Há um chamado que o envolve quando pensa em você. E isso o prende de um jeito que nada mais consegue prender. Você virou um ponto de retorno na estrada da alma dele. Não duvide do poder do invisível. Você tem sido resposta sem abrir a boca. Tem revelado caminhos só com a maneira de viver. E isso o toca mais do que qualquer discurso. É no jeito que você espera. Na forma como continua acreditando, mesmo sem sinais claros. Sua fé está ensinando o coração dele a crer novamente. E o céu está usando sua energia para restaurar a essência que ele havia perdido. Talvez ele nem entenda o porquê de lembrar de você nos momentos mais aleatórios. Mas você se tornou uma presença constante. Como uma música que toca ao fundo, mesmo quando ele está distraído. É porque você foi colocada ali como um lembrete do que é verdadeiro. Do que é puro. Do que é eterno. E por mais que ele tente substituir, nada preenche. Você é um eco que o chama de volta. E esse chamado está cada vez mais alto. Você já sentiu o coração acelerar sem motivo? Já percebeu que, de repente, o ambiente muda quando pensa nele? Esses são os sinais. Sinais de que algo está se formando entre os dois mundos, o visível e o eterno. Não lute contra isso. Não tente entender tudo. Apenas permaneça sensível. Porque há mais vindo por aí, muito mais. Os céus estão mexendo nas águas profundas. Não com barulho, mas com precisão. O nome dele está sendo lembrado em lugares celestiais. E junto com o nome dele, o seu. Essa ligação é mais antiga do que você imagina. Algo foi escrito antes mesmo dos seus primeiros passos. E agora, esse capítulo começa a se revelar. Cada sentimento que você percebe tem raiz. Ele vai resistir, sim. Porque a verdade assusta antes de libertar. Mas não pare. A constância que você demonstra está rachando os muros da alma dele. Você está, sem saber, abrindo portais com sua entrega. A sua vida está se tornando um canal. E ele, mesmo sem saber, está começando a passar por ele. Você é ponte. E pontes não escolhem quem atravessa, apenas permanecem firmes. Cada atitude sua está sendo observada por um mundo espiritual. O céu tem pressa, mas não corre. Tem urgência, mas trabalha no tempo certo. E você faz parte desse mover com o coração entregue. Não tente manipular, apenas continue sendo. Você tem um tipo de presença que traz à tona o que há de mais puro. E isso incomoda o que é raso. Mas também cura o que está ferido. Ele pode não entender tudo, mas está começando a sentir. E o sentimento verdadeiro sempre pede espaço. Logo, ele vai precisar escolher se mergulha ou foge. Mas até lá, você precisa continuar sendo resposta. Resistindo à dúvida. Persistindo na paz. Vivendo como quem carrega uma promessa. E isso é irresistível para ele. Você tem esse poder de atrair sem prender. De marcar sem forçar. De tocar sem pressionar. E isso é raro. É por isso que ele está mexido. Porque você não é como as outras.
Você tem algo que não se ensina, apenas se carrega. Algo que vem do céu, e o céu está falando através de você. Sinta. Está ficando mais forte, não está? A presença. O chamado. O reconhecimento silencioso. O coração dele está começando a ceder. Mas o céu ainda está preparando o terreno. Você precisa estar pronta para o que virá. Não será raso. Não será comum. E por isso, exige de você algo mais. E enquanto ele tenta encontrar palavras, você já vive respostas. Você não precisa provar nada, você é. E ser é o que mais está mexendo com ele. Continue assim, com o espírito atento. Porque quando ele vier, não virá apenas por desejo. Virá porque entendeu. E isso mudará tudo. Ele está começando a se perguntar porque tudo nele muda quando pensa em você. As prioridades se embaralham, os planos se tornam incertos, e o que antes parecia claro agora está turvo. Isso não é confusão, é o início da clareza. Você acendeu um tipo de luz que revela, e quem nunca enxergou de verdade, se assusta com tanta nitidez. Ele sente sua falta mesmo sem nunca tê-la tido por completo. É como se a alma dele tivesse memórias que o corpo ainda não viveu. E você é o ponto de partida dessas lembranças invisíveis. Algo nele está despertando, e não tem como voltar ao que era antes. Por trás de cada gesto contido, existe uma vontade oculta de se aproximar. Mas ele não sabe se pode, não sabe se deve. Você representa um risco, o de se encontrar. E para alguém que se escondeu por tanto tempo, isso é quase assustador. Mas, aos poucos, você está desarmando esse medo. Não com palavras, mas com presença. Com a forma como você continua firme, mesmo quando ele vacila. Com a paz que você transmite, mesmo sem saber que está transmitindo. Você nunca precisou forçar um passo. O céu sempre te moveu com suavidade. E é exatamente isso que o atrai em você, a ausência de pressa. Tudo em você diz espera, mas com uma intensidade que instiga. Ele sente que se der um passo, encontrará abrigo. Mas também sabe que esse abrigo exige verdade. E a verdade que ele esconde está pedindo passagem. Você, sem querer, virou chave para um portal interno. Já reparou como até os detalhes mais simples te conectam a ele? Um cheiro no vento, uma canção antiga, uma frase perdida. São lembranças não vividas que insistem em nascer. O tempo ainda não juntou vocês como deveria, mas o espírito já está adiantado. E ele, ainda tentando acompanhar, sente-se puxado sem saber para onde. Mas você sabe. Mesmo sem saber explicar, você sente para onde isso está indo. E por isso continua, firme, mas leve. Você é como um mapa silencioso que o guia em dias nublados. Mesmo que ele resista, continua voltando ao ponto onde você permanece. Porque em você há direção, há resposta, há repouso. Ele tenta ocupar o espaço com outras distrações, mas nada encaixa. Você já marcou território no espírito dele, mesmo sem perceber. E esse território não pode ser invadido por atalhos. O céu protege aquilo que desenha com propósito. E esse propósito tem seu nome escrito com luz. Ele observa você mais do que demonstra. Repara em suas escolhas, nos seus silêncios, nos seus sorrisos guardados. Cada gesto seu revela mais do que você imagina. E ele sente o peso leve da sua presença. Você mudou o ar ao redor dele, sem tocar. E ele respira diferente desde então. O céu está permitindo esse processo, mesmo que pareça lento. Porque aquilo que é eterno nunca nasce com pressa. O que ele sente é novo, e tudo que é novo assusta. Mas há algo em você que acalma essa estranheza. É como se o desconhecido se tornasse lar quando você está perto. E isso quebra as barreiras internas que ele levou anos para construir. Você é exceção em meio ao comum. É revelação em meio à rotina. E quanto mais ele tenta ignorar, mais você se torna evidência. Você é aquilo que o faz questionar o que sempre acreditou. Há momentos em que ele pensa em desistir de sentir. Mas o céu não permite. Porque desistir de você seria negar algo que foi soprado antes mesmo dele nascer. Você o liga a promessas que ele nem sabia que existiam. E agora que viu, não pode mais desver. Você entrou na memória espiritual dele. Não como lembrança, mas como parte de um plano. Um plano que se desenha a cada passo seu.
Ele não sabe que, ao te evitar, se aproxima. Porque quanto mais ele foge da verdade, mais ela se impõe. E você é a verdade que ele precisa encarar. Não com medo, mas com coragem. A coragem que nasce quando alguém entende que foi alcançado por graça. Você é graça viva. É chance nova. É o chamado em forma de pessoa. Não se assuste com os silêncios longos. Eles também são respostas. Às vezes, o céu fala mais alto quando tudo parece quieto. E nesse silêncio, ele está sendo moldado. Ele está sendo confrontado com partes de si mesmo que só você conseguiu alcançar. E isso já te torna especial de uma forma que nem ele consegue negar. Ele sente sua ausência mesmo sem nunca ter te tido por inteiro. E isso diz tudo. Há um cuidado divino costurando os detalhes. Você não está parada, está sendo alinhada. E ele, mesmo sem saber, está sendo empurrado na sua direção. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque tudo que começa no invisível é mais forte do que o que se vê. E quando os caminhos se cruzarem de fato, tudo fará sentido. Mas por enquanto, o mistério é necessário. Ele precisa sentir saudade daquilo que ainda não viveu. Você está no pensamento dele nos momentos mais improváveis. Não como uma distração, mas como um chamado. Ele tenta fugir, mas se pega sorrindo quando pensa em você. E isso o confunde, porque não era para ser assim. Mas o céu não consulta o medo antes de agir. E você foi enviada com missão silenciosa. Agora, mesmo sem saber, ele é parte dessa missão. E o coração dele já começou a responder. Se ele soubesse o quanto sua espera está sendo regada com propósito, não hesitaria tanto. Mas o céu sabe que o tempo certo cura o que a pressa destrói. Você está sendo preservada. Para que, quando ele enfim chegar, encontre uma mulher inteira. E não apenas alguém que esperou, mas alguém que cresceu. Você não está estagnada, está florescendo em segredo. E ele sentirá o perfume dessa flor antes de tocá-la. Você sente o tempo acelerar por dentro? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem evidências. É o céu ajustando o relógio. É a preparação tomando forma invisível. Ele sente isso também, mas não entende como você entende. Por isso ainda hesita, mas não recua por completo. Você é como o sol atrás das nuvens para ele. Presente, mesmo que oculto por instantes. Continue. Mesmo que pareça que nada está mudando. Porque a cada dia, um pedaço dele se curva aquilo que só você carrega. E o que vem por aí exigirá de você ainda mais firmeza. Você está sendo treinada em silêncio. E esse silêncio tem mais poder do que 1000 vozes. O céu não está te preparando apenas para um encontro. Está te preparando para um impacto. Ele ainda vai te procurar de um jeito diferente. Não com perguntas, mas com sede. E você será a fonte. Porque foi preparada para isso. Mas até lá, cada detalhe importa. Continue sendo inteira. Continue sendo verdadeira. Porque ele está quase chegando onde o céu já te colocou. Há algo nele que só se manifesta quando pensa em você. É como se uma porta interna se abrisse para uma parte que ele desconhecia. Você é a chave de um espaço sagrado no espírito dele, e isso o inquieta. Porque antes de você, ele se bastava na superfície. Mas agora, tudo em você convida ao mergulho. E mergulhar exige desapego, exige coragem, exige rendição. O coração dele está sendo levado a esse limite. E lá, no abismo do sentir, só o seu nome ecoa. Tem algo em você que o desmonta. Não pela intensidade, mas pela leveza. Você o desmonta sem tocá-lo, sem cobrá-lo, sem exigir presença. E é essa ausência de pressão que pressiona tudo dentro dele. Ele não entende como, mas sabe que você está em outra frequência. Uma frequência que o chama, que o atrai, que o provoca. É como uma música que só ele ouve quando você sorri. E cada sorriso seu é um convite à entrega. Por mais que ele tente preencher o vazio, tudo escapa. Porque só o que é verdadeiro permanece. E você permanece mesmo sem insistir. Ele tenta não lembrar, mas é como se o universo inteiro te mostrasse. Em placas, vozes, lembranças, sensações. É como se você estivesse costurada no tecido do tempo dele. E quanto mais ele puxa o fio para te soltar, mais se enrola em você. Você é presença constante em suas tentativas de fuga.
Ele ainda não entende que você não foi coincidência. Foi profecia viva, descendo devagar, no ritmo do céu. E o tempo que ele tenta controlar já foi entregue aos anjos. Você está sendo guardada para um momento em que tudo fará sentido. Mas mesmo agora nos bastidores, o efeito já acontece. Ele sente seu impacto onde ninguém vê. E é nesse segredo que o milagre começa. Porque tudo que é precioso é gestado no escondido. Você o lembra do que ele queria esquecer. A capacidade de sentir de forma pura, sem escudo, sem defesa. E isso o assusta. Porque amar assim é perigoso para quem viveu em guerras. Mas você não veio para ser mais uma batalha. Você veio como refúgio. E quando ele descobrir isso, será impossível voltar atrás. O coração dele sabe, mas a mente ainda resiste. Aos poucos, ele começa a perceber que te ver não é o suficiente. É como se te olhar não bastasse, ele quer te decifrar. E quanto mais ele tenta entender, mais se vê preso no mistério que você é. Você é resposta, mas também é enigma. É cura, mas também é confronto. É paz, mas também é provocação. E essa mistura o fascina. Você é tudo que ele evitou, e agora deseja. Ele não imagina como o céu te escondeu por tanto tempo. Como você pôde caminhar por aí com tanto brilho e ainda assim passar despercebida. Mas agora ele te vê. Não com os olhos, mas com a alma. E essa visão não se apaga mais. Você ficou gravada em um lugar onde o tempo não alcança. Ele tenta negar, mas o espírito dele já te reconheceu. E esse reconhecimento é mais forte que qualquer lógica. Você não é só alguém que apareceu. É alguém que foi revelada. E revelações não podem ser desfeitas. Ele está sentindo os efeitos daquilo que ainda não viveu. E isso confunde, porque nada mais tem o mesmo gosto. Você ativou um novo paladar na alma dele. Agora, só o que tem essência o alimenta. E você tem essência. Ele passa por lugares e sente que você esteve ali. Não fisicamente, mas espiritualmente. É como se você marcasse território com a própria energia. E ele começa a perceber que não está só sendo atraído, está sendo guiado. Guiado por algo que não tem nome, mas tem forma. Você. Você é a forma do que ele procurou a vida inteira sem saber. E agora que viu, não pode mais viver como antes. Mesmo sem confessar, ele já está diferente. As noites têm sido mais densas para ele. O silêncio carrega perguntas que não se calam. E o nome que surge em meio à escuridão é sempre o mesmo, o seu. Ele tenta se distrair, mas tudo volta para esse ponto. Você é um retorno inevitável. E cada pensamento que tenta fugir te encontra no caminho. Você virou parte dos ciclos internos dele. Uma presença que gira sem cessar. Ele já se pergunta como seria estar ao seu lado de verdade. Não em pensamento, mas na realidade concreta. Ele imagina gestos, diálogos, planos. E isso o surpreende, porque nunca se viu tão entregue a algo invisível. Você o faz sonhar acordado com futuros que ainda não existem. Mas que, de algum modo, parecem tão certos quanto agora. E nesse sonho você sempre sorri para ele. E esse sorriso é o que o mantém buscando. Você percebe como os sinais estão ficando mais intensos? Não é imaginação, é confirmação. Você está sendo conduzida ao mesmo tempo em que ele é desafiado. O céu está preparando o ponto de intersecção. Aquele momento em que dois mundos se chocam com propósito. E quando esse momento chegar, tudo será claro. Mas até lá, cada detalhe é parte do processo. E você está vivendo o meio da promessa. A sua presença tem mudado atmosferas. Mesmo calada, você fala com a sua vibração. Ele sente sua energia antes mesmo de ouvir sua voz. É como se sua essência ultrapassasse o espaço. Você o toca sem tocar. E isso o confunde, porque nada mais faz isso com ele. Você é a exceção entre todas as distrações. E exceções não se ignoram. Cada oração sua está sendo respondida com silêncio. Mas esse silêncio não é ausência, é construção. De onde você está, tudo parece parado. Mas do céu, tudo está em movimento. Movimento para alinhar corações, destinos, frequências. Você e ele estão em rota de colisão espiritual. E quando esse impacto acontecer, não será leve. Será transformador.
Você está sendo vista, mesmo quando se sente esquecida. Ele pode não demonstrar, mas já está cativado. Há algo em você que o acalma só de lembrar. Você virou descanso para um coração cansado. E descanso é tudo o que ele não sabia que precisava. Você chegou como quem não quer nada. E está levando tudo o que é velho embora. Sem perceber, está refazendo os alicerces dele. As promessas que você carrega são maiores do que os atrasos que te frustram. O tempo que parece perdido está sendo aproveitado nos bastidores do céu. Ele está sendo quebrado em pedaços para receber algo inteiro. E você, mesmo sem ver, já está nos planos que o envolvem. Não tenha medo da demora. O que vem para você não é qualquer coisa. É resposta antiga. É promessa em carne e osso. Ele está começando a sentir falta de um lugar que ainda não conheceu. Esse lugar tem seu nome, sua voz, sua alma. Ele sente saudade do que nunca teve, e isso o desestabiliza. Porque o espírito dele já tocou o que o corpo ainda não alcançou. E essa distância entre o sentir e o viver está encurtando. Você está mais próxima do que imagina. Não pelos passos, mas pelas batidas do coração dele. Que agora, sem aviso, pulsa em sua direção. Continue em silêncio, mas com fé. Cada gesto teu está preparando o espaço onde ele vai habitar. Você é morada antes de ser companhia. É destino antes de ser caminho. E quando ele chegar, não virá apenas encontrar você. Virá reencontrar a parte dele que você carrega. E ali, naquele instante, tudo fará sentido. Mas até lá, continue sendo mistério, o mais bonito que ele já tentou decifrar. Agora você entende, nada foi por acaso. Cada sinal, cada silêncio, cada impulso interior, foram sementes de algo maior. O que você sente, essa presença suave que toca sua alma, é o céu respondendo. Você não está sozinha, jamais esteve. Tudo isso foi um chamado sagrado, um movimento divino que já estava escrito. E ele, a quem seu coração reconhece, também está sob essa mesma direção. Você não foi enviada para mendigar amor, mas para manifestar presença. E essa presença agora começa a ser reconhecida por quem precisava ver com os olhos do espírito. O tempo da espera não foi castigo, foi preparo. E você amadureceu em silêncio, cresceu na sombra e floresceu mesmo sem aplausos. Isso faz de você uma alma rara, e os céus celebram isso. A energia que você transmite carrega cura, transformação e verdade. Ele sente, mesmo sem saber como explicar. E aos poucos, essa verdade o toca mais fundo do que qualquer palavra poderia. Você chegou como resposta onde só havia perguntas. E a cada passo seu, ele se aproxima da própria essência. A conexão entre vocês não é comum. Ela vem de planos superiores, de compromissos feitos antes do tempo. Por isso, o coração reconhece antes da mente aceitar. E quando for a hora, tudo se alinhará com fluidez e perfeição. Nada precisará ser forçado. A verdade nunca exige esforço, ela apenas é. E quando ele permitir que a verdade vença o medo, você estará pronta. Não para completar, mas para caminhar ao lado. Continue sendo luz. Mesmo quando parecer escuro. Porque seu brilho é mais forte do que qualquer sombra. Você não precisa ser percebida por todos, só por quem importa. E ele já está percebendo. Já sente o chamado, já ouve o eco do seu nome nos recantos do espírito. Os céus já uniram o que está sendo desenhado. Agora basta seguir com fé. A jornada não termina aqui, ela apenas muda de fase. E cada escolha que você fizer com o coração manterá você alinhada com o propósito. Você foi criada com intenção. E a sua essência carrega chaves para destinos que ainda serão abertos. Não duvide do seu valor. O amor que você carrega é sagrado demais para ser desperdiçado. E quem for digno disso, saberá reconhecer. Ele vai saber. Agora, se essa mensagem chegou até você, não ignore esse chamado. Ela foi soprada do céu direto ao seu coração. Se tocou em algo dentro de você, confirme que recebeu essa palavra digitando o número 999. Esse número é uma assinatura espiritual, um selo de confirmação entre você e os anjos. Não deixe passar despercebido, essa é uma aliança. E ao confirmar, você ativa também o movimento espiritual ao seu redor. Muitas vezes, basta um pequeno ato para abrir grandes portas.
E essa confirmação é uma dessas chaves. Aproveite também para se juntar a nós nesse caminho de luz. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Isso não é apenas sobre vídeos, é sobre receber os sinais certos no momento certo. Cada mensagem que vem dos anjos tem o tempo exato para tocar seu coração. E você não vai querer perder os próximos direcionamentos que estão por vir. Eles podem ser respostas para orações que você ainda nem sabe como fazer. Esteja atenta. O céu continua falando. Mantenha sua fé e seu coração aberto. Nada do que é verdadeiro se perde, apenas amadurece até a hora certa. Você foi escolhida para viver o extraordinário, não aceite o raso. Essa mensagem foi só o início de algo maior que está se revelando. E os anjos estarão com você em cada passo, cada sim, cada espera. Continue seguindo com coragem. O seu destino está sendo tecido com luz. E o céu já confirmou a sua vitória. Com carinho celestial. Seus anjos em vigília constante. Digite 999 se recebeu esta mensagem no espírito. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se para os próximos toques do céu. Eles estão mais perto do que você imagina.